Olá, amantes da astrologia e do tarô. Vamos lá para mais um conselho do tarô para essa semana, semana que traz aí um eclipse solar. É uma semana que não só por conta do eclipse, mas no geral, né? Até no vídeo que eu gravei, eu vou deixar aqui no card para vocês o link do astrologia do mês, né? Então, todo o posicionamento dos astros, eles estão indicando que nós temos a necessidade de olhar para as nossas sombras. Assim sendo, essa semana não seria diferente, mas essa semana tem conselho do tarô para vocês saberem ou seguirem as dicas que o tarô tem para trazer para vocês com relação ao que fazer, como agir, de acordo com os arcanos. Então, vamos começar pelo signo de Áries. Vamos ver o que o tarô tem de aconselhamento para você, ariano, para essa semana. Vamos lá. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da Torre. A carta da Torre, ela representa reestruturação e mudanças. Então, veja, perceba o que dentro do teu contato, do teu convívio, está um pouquinho fora da casinha, sabe? Algo que não está mais agregando, que não está ajudando ou não está impulsionando no sentido daquilo que você vem buscando para a sua vida. Então, é o momento de você tirar isso do seu caminho e fazer as mudanças que são necessárias para o seu crescimento, para a sua ascensão. E a Torre, ela sugere que você faça isso porque você agindo dessa forma, você vai conseguir criar uma base, uma estrutura melhor para você poder prosperar e crescer e com isso, obviamente, ter liberdade para lidar aí com as suas sombras e agregar, né, essa energia, usar essa sombra de uma maneira positiva. Eu dou algumas dicas, inclusive, no vídeo da astrologia do mês. Então, se pega nisso e faça as mudanças que se apresentarem necessárias. Taurinos e taurinas, vamos ao conselho da semana para vocês. O que o tarô traz aqui de aconselhamento para vocês lidarem com essa energia de mudança, né? Mudança no sentido de trazer à tona essas sombras e se confrontar com essas energias a fim de fazer com que vocês absorvam essa energia de sombra e ajude a impulsionar vocês no crescimento. A carta que sai de aconselhamento para você taurino, para você taurina, é a carta do julgamento. A carta do julgamento, ela remete a situações do passado, mas em que sentido? Você olhar para essa sua bagagem, né, seja ela emocional ou mesmo em nível profissional, né, todo o conhecimento que você tem, tudo que você já vivenciou, tudo que você já experienciou. Então, olhe para o passado, traga essa bagagem, né, vivida nesse tempo todo de experiência e, ao você olhar para o passado, você vai pegar alguns insights que irão favorecer com que você lide melhor com essa energia de sombra que vai se fazer muito presente, né? E eu falo do emocional, né? Não só do profissional, mas eu falo bastante do emocional, porque a Vênus ela está com uma ênfase bastante grande, né? Nesse mês inteiro. Então, Vênus é o regente do signo de vocês, então vocês tendem a estar um pouco mais suscetíveis a eu preciso olhar para isso, eu preciso lidar com essa situação, né? Isso não está mais sendo suportável. Como que eu vou fazer? Conforme o tarô sugeriu, olhe para o seu passado, sabe? Faça uma reavaliação, um julgamento de tudo o que você já vivenciou. E com isso você obviamente vai crescer e prosperar, seja no sentido emocional, afetivo, relacionamento de amigos, né? Círculo social e também na vida profissional. Vamos aos geminianos. Conselho aqui do tarô para você, do signo de Gêmeos, é a carta do mundo. A carta do mundo também sugere que você olhe para o seu passado, mas ela demonstra que é uma semana onde, de acordo com como você lidar com as suas sombras, como você absorver isso e incorporar essa energia de sombra no seu dia a dia, ou seja, na sua vida, você vai estar sabendo lidar com situações onde você
pode ter que tomar algumas decisões. O fato é que, ao tomar essas decisões embasado num passado, nessa retrospectiva, né, o que não foi bom você traz como experiência de vida e o que foi bom você traz para o seu presente e reaplica. O fato é que a decisão que você tomar vai te levar para uma nova fase de coisas positivas e de coisas bacanas. Cuidado para não cair aí numa questão de zona de conforto, sabe, um pouco de acomodação, que é o que essa carta também sugere. Cancerianos e cancerianas, vamos ao conselho do tarô para vocês nesta semana. Semana de eclipse solar, uma energia bastante forte aí da Vênus atuando durante o mês inteiro. E então é importante que a gente integre essa energia de sombra à nossa vida, porque ela vai aí, de certa forma, abrir grandes portas para o nosso crescimento, a nossa prosperidade. A carta do tarô que sai de aconselhamento para você, canceriano, canceriana, é a carta do diabo. A carta do diabo, ela pede para que você cuide da sua energia, principalmente, mas ela também aponta que algumas resoluções vão ser colocadas aí para você de uma maneira bastante rápida. Então, quando você cuida do seu lado energético, quando você olha para as sombras, conforme a astrologia está sugerindo, está pedindo, você tende a trazer resoluções mais rápidas para a sua vida. Então, sabe, vive a vida com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de leveza, no sentido energético, tá? A leveza, ela vem no sentido energético. Quando você cuida da sua energia, quando você integra essas sombras, você vai conseguir resultados mais rápidos aí para situações que você porventura esteja querendo se desvencilhar, querendo tirar do caminho e para que você possa, sabe, passar por ali sem solavancos, sem contratempos, ok? Leoninos e leoninas, conselho do tarô para vocês nesta semana que temos um eclipse acontecendo aí no dia 14. Vamos ver o conselho do tarô para vocês de como lidar com essa sombra que porventura vocês estejam atrapalhando, na verdade não é fazendo, é atrapalhando a fluidez da vida de vocês. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da justiça. Então, realmente, coloque na balança o quão bom está sendo você deixar essa energia de sombra se sobrepor aquilo que você, por um outro lado, no outro prato da balança, acha que seria o mais correto. Então, de repente, você não está tomando certas atitudes que levariam para um crescimento, para uma expansão, porque você não está conseguindo equilibrar o teu lado material com o teu lado espiritual. Então, se serve como dica, obviamente, eu diria para vocês, integre o lado da espiritualidade à tua vida terrena, sabe? O teu lado material. A tendência é que, com isso, você vai conseguir lidar melhor com as sombras, você vai ser mais equilibrado, você vai ser mais ponderado e vai tomar decisões mais assertivas. O fato é que, ao lidar com as sombras, você abre caminho para o crescimento e para a prosperidade. Tá? A carta da justiça ela tem uma conotação também bastante forte com o lado profissional. Então, não só afetivamente, né, emocionalmente, mas profissionalmente, você tende a ter resultados melhores e mais positivos se você lidar com as sombras de forma equilibrada, trazendo a espiritualidade mais para perto de você. Virginianos e virginianas, vamos ao conselho da semana para vocês. Semana aí que traz um eclipse acontecendo no dia 14, né? Não só pela questão do eclipse, mas o posicionamento dos astros para esse mês de outubro, ele está sugerindo que você olhe para as suas sombras e integre-as à tua vida. Isso com certeza vai ser mais bacana, vai ser mais salutar no sentido de você conseguir crescer e prosperar, ok? Conselho do tarô para vocês para esta semana é a carta do louco. Sabe? Não se prenda tanto, sabe? Seja aberta às novas perspectivas, tudo aquilo que se apresentar como nova oportunidade, como nova condição de repente você lidar com determinadas situações,
esteja aberta, se coloque aberta a isso. A tendência é que, ao fazer isso e lidando com as suas sombras, vocês abram caminho para realmente agregar novos conhecimentos, agregar novos aprendizados e lidar com bastante tranquilidade, né, diante de situações que se apresentem desafiadoras no decorrer da semana e até mesmo a questão do desafio de integrar as sombras à vida numa forma de impulsionar o teu crescimento e a tua prosperidade. Librianos e librianas, vamos ao conselho do tarô para vocês nessa semana que traz aí um eclipse lá para o dia 14. Então, um mês também que pede bastante para que lidemos com o nosso lado emocional e integremos as nossas sombras à nossa vida cotidiana. Então, quando você faz isso, a tendência é que o universo comece a abrir portas aí para o crescimento e para a prosperidade, seja ela afetiva ou material. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da força. A carta da força, ela pede para que você use do seu instinto, do seu feeling com relação a determinadas situações. Então, muitas das respostas que de repente você está buscando fora, elas não estão fora, elas estão dentro de você. Então, sabe, coloca para fora. De repente até é essa sombra que está impedindo você de colocar para fora aí todo o seu potencial, toda a sua capacidade de realização. E diante de situações que se demonstrem desafiadoras, não queira bater de frente, sabe? Tenta usar do artifício do convencimento, sabe? Vai por fora, vai ali, como diz, né, o ditado, vai comendo pelas beiradas e você consegue, com isso, chegar ao ponto, né, o cerne daquilo que você está querendo resolver. Então, não bata de frente, não brigue, não use um instinto, né, aquela coisa reativa de uma maneira negativa, ok? Então, vá conquistando a confiança, né? Até o símbolo, né, a representação dessa carta, esta mulher, ela está ali fazendo carícia de um leão. Então, tipo assim, ela conquistou a confiança do leão ao ponto de conseguir estar ali sentada do lado dele, fazendo carinho nele, ok? Ela não chegou lá impondo, vem aqui que eu quero fazer carinho em você, entende? Então ela foi e conseguiu conquistar a confiança do leão ao ponto de ela conseguir fazer carinho nele. Então é mais ou menos nesse sentido, né? Não queira impor, não queira determinar, não se cobre, não seja exigente para com você mesmo. Lide com uma certa, traga um pouco mais de tranquilidade e ouça a sua voz interior para que você consiga realmente crescer e prosperar aí em ambos os aspectos, né? Tanto afetivamente como profissionalmente. Escorpianos e escorpianas, vamos ao conselho do tarô para vocês nessa semana que está pedindo aí fortemente para que a gente lide com as nossas sombras, né? Integre, na verdade, essas sombras, porque as nossas sombras, quando elas são integradas à nossa energia, a tendência é muito grande de você ganhar um impulso maior para alcançar aquilo que vocês vêm buscando aí, tá? Então, o conselho do tarô para vocês nessa semana é a carta da temperança. A carta da temperança, ela pede que você não se cobre, primeiro ponto, né? Por quê? Porque se você trabalhar a sua energia com harmonia, com equilíbrio, a tendência de você crescer e prosperar é muito maior. Então, lidar com as sombras, mas sem querer fazer a coisa acontecer do dia para a noite, vá com tranquilidade, né? Até a representação deste arcano, reparem que ela está trocando água de uma jarra para outra. Então, nesse processo de trocar a água de um jarro para o outro, não dá para acelerar. Se você acelera, você tem algumas perdas, né? A água vai respingando um pouco fora aqui, um pouco fora para cá, e aí quando você vai ver, você já perdeu metade daquilo que você estava tentando, né, equilibrar e harmonizar. Então, quando você faz isso de uma maneira ponderada, a tendência é que você não tenha perdas, entendeu? Então, traga essa leveza, traga essa tranquilidade para lidar com essas situações que se mostrem, né, desafiadoras, e a tendência desses desafios é eles virem de você mesmo, ok? Essa questão do lidar com as sombras, que a gente sabe que não é fácil, mas
todos nós vamos conseguir, ok? Os astros estão aí para nos ajudar. Sagitarianos e sagitarianas, vamos ao conselho do tarô para vocês nessa semana que está aí trazendo a energia de um eclipse, né? E o posicionamento dos astros para o mês todo, eles estão favorecendo que nós lidemos com as nossas sombras e consigamos integrá-las à nossa energia. Isso vai gerar uma força, sabe, de impulso, no sentido de crescer e prosperar, tá? Em que área? Qualquer área, seja ela afetiva, seja ela profissional, né? Seja ela financeira. Você lidando com as suas sombras e tirando isso do caminho e trazendo essa energia para o seu lado, ela vai te ajudar, vai te impulsionar. Conselho do tarô para vocês nesta semana é a carta, olha, é a carta da temperança, né? Como foi falado agora há pouco, para o signo de Escorpião, a carta da temperança ela sugere que você trabalhe a sua vida com mais equilíbrio, com mais harmonia, sabe? Não queira impor, não queira determinar aquela coisa do eu preciso fazer isso agora, eu preciso fazer isso correndo. Não, a temperança ela não fala de fazer nada correndo. Pelo contrário, ela pede que você lide com qualquer situação de forma harmônica e equilibrada, né? Como o próprio arcano, a figura do arcano, ele representa aqui, né, a troca de água entre um jarro e o outro que este anjo está fazendo. Ele não faz isso de uma maneira rápida, de uma maneira acelerada. Por quê? Ao fazer isso, você pode gerar algumas perdas, tá? E ao gerar perdas, você tende a ter um descontentamento num futuro não tão distante. Então, vai devagar, vai trocando essa água, né, de um jarro para o outro de uma maneira mais equilibrada, porque os resultados serão bem mais favoráveis, bem mais harmônicos, seja ele no aspecto profissional, financeiro ou afetivo. E quando você integra a energia da sua sombra à sua vida, a tendência é que você tenha um ganho, né? Um impulso no sentido de crescer e prosperar. Vamos aos capricornianos. Capricornianos e capricornianas, o conselho do tarô para vocês nessa semana de eclipse. Mês também que fala bastante de lidar aí com as nossas sombras, né? Integrá-las à nossa vida. É uma carta que sai de aconselhamento para vocês, é a carta dos enamorados. A carta dos enamorados, ela tem um contexto de dúvida, né? De incerteza, de escolha, de opções. Então, diante das opções ou diante daquilo que você tiver dúvida de como lidar ou como trabalhar, quando você coloca essa sombra, né, de maneira positiva na sua vida, a tendência é que você, sabe, saia da dúvida, consiga fazer a melhor escolha para aquele caminho que você está querendo trilhar ou aquilo que você de repente está querendo investir, tá? O importante é integrar as sombras para que você, com base nisso, consiga fazer as escolhas de uma maneira bastante assertiva. E essa carta também sugere, deixe um pouco a racionalidade de lado e ouça a voz do seu coração. Você fazendo desta forma, você tende a fazer ótimas escolhas, seguir um caminho de maior sucesso e quando você integra suas sombras, você ganha uma força adicional para crescer e prosperar, seja financeiramente, seja profissionalmente ou afetivamente. Fato é que um detalhe importante que me ocorreu agora, me veio essa informação, pode ser uma semana que você tenha que lidar com assuntos ligados à família, ok? Então, só uma dica, não necessariamente só do tarô, os mentores aqui estão auxiliando nesse sentido, então, capricorniano, veja, né, se de repente você não tem algum assunto aí ligado à família que você precise lidar. Com certeza esse recado vai chegar para quem precisa, né? Não são todos os capricornianos que vão ter que lidar com essa situação, mas para quem tiver, o conselho é justamente esse. Ouça a voz do seu coração, não queira tomar atitudes tão racionais, né? Vamos para os aquarianos e aquarianas, o conselho do tarô para vocês nessa semana é a carta do mago. A carta do mago, ela
sugere que você tenha a iniciativa de começar as coisas, de fazer com que as coisas aconteçam, mas o principal, não comece e largue pela metade, sabe? Não dê o primeiro passo ou o segundo passo e largue, deixe aquilo para lá, né? Ela pede para que você comece e dê sequência, sabe? Você está de posse, sim, de todas as ferramentas que você precisa para concretizar algo que você tem em mente e de repente o que está faltando aí é, como os astros estão sugerindo, né? Você olhe para alguma sombra ou reconheça alguma sombra que você tem e por conta disso a tua prosperidade está meio que empacada. Então, ao olhar para essas sombras, né, reconhecê-las e integrá-las à sua vida, você tende a conseguir, né, alcançar ótimos resultados, sejam financeiros, profissionais ou afetivos. E agora vamos para os piscianos. Piscianos e piscianas, o conselho do tarô para vocês nessa semana, para essa semana de eclipse acontecendo aí no dia 14. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta do Imperador. A carta do Imperador é uma carta que pede, né? Ela indica que você tenha, primeiro, atitudes mais racionais do que emocionais. E ela também fala para que você tenha ordem, né? Defina, tenha uma organização diante daquilo que você está planejando, que você está pensando. E por conta disso, ao lidar com as suas sombras, ao integrar as suas sombras, né, reconhecendo-as, você tem uma maior facilidade de ordenar, de classificar o que é prioridade, o que é mais importante, o que não é mais importante e tome posse do seu poder. A carta do Imperador é uma carta de empoderamento total, né? Então, confie em você, acredite no seu poder, acredite na sua força de realização e os próprios astros, né, vão estar ajudando você a integrar essa sombra, saber lidar com ela e fazer um uso positivo dessas sombras que você de repente não quer olhar, não quer lidar. Então, o fato é que você precisa lidar sim com essas situações para que você de fato, né, tenha a chance de tomar posse do seu poder e da sua capacidade. Meus lindos e minhas lindas, conselho da semana para vocês com o tarô foram essas cartas. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Deixa aqui no comentário o que você se elucidou alguma coisa, se esclareceu alguma situação, se a dica foi útil. Todos os domingos eu estou aqui trazendo conselhos para você do tarô com relação ao posicionamento dos astros. E se inscreve no canal, ativa o sininho ali para toda vez que houver um vídeo novo aqui no canal, você ser notificado e não ver ali só lá pro meio da semana. Já de imediato você já pega as dicas e tem uma semana bacana, uma semana legal. Ok? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, uma excelente semana. Namastê.